Bom, pessoal, continuando, temos aqui a próxima linguagem, o próximo tipo de linguagem de CLP é diagramas de blocos de funções e é uma linguagem gráfica também de programação muito popular na Europa. Tem elementos são expressos por blocos interligados, semelhantes aos utilizados em eletrônica digital. O pessoal de eletrônica digital é semelhante aí a, aos blocos que são utilizados lá, né? Flip-flop, tem o mestre escravo, entre outros aí que tem essas ligações. Essa linguagem permite um desenvolvimento hierárquico e modular do software. Ou seja, a partir do software eles conseguem montar esses blocos. Que no caso aqui, normalmente os blocos são construídos utilizando linguagem de texto estruturado, que facilita mais ainda o entendimento. É semelhante lá ao diagrama de fluxo, fluxograma lá no lógica de programação, que eu sempre pedi para vocês fazerem porque você tem uma ideia melhor de como funciona o software, de como funciona o programa, né, que vocês estão desenvolvendo. E pode ser utilizado até hoje para rastrear possíveis problemas, né? Beleza? Então, eu acho que aqui tem uns exemplos para vermos. Tá aqui. Vocês podem ver aí que são semelhantes parecidos aos diagramas de eletrônica digital. Cada bloco aí tem a sua funcionalidade. Que no caso aqui, ó, botão 1, botão 2. Esse bloco aqui é do OR, né? Eu não sei se vocês já tiveram, mas a gente vai dar uma recapitulada aí nessas essas lógicas, né? Essas portas AND, OR, NOR, SHOR, para ficarmos aí todos alinhados com o que veremos aí a partir de agora. Bom, aí continuando aqui, né? Tem aqui a emergência e a falha. E no caso, essa bolinha aqui significa tipo uma negação. E essa também é semelhante lá à eletrônica digital, né? Então, quem tem eletrônica digital talvez não tenha tanta dificuldade assim. Mas vocês verificam que é um negócio simples, né? E não sei se também utilizaremos esses diagramas de blocos, mas é necessário que vocês saibam todas as formas de programar o CLP. E é interessante, né? Talvez algumas delas sejam mais adequadas e outras nem tanto. No segundo bloco aqui, no segundo gráfico, temos aqui, pessoal, o bloco AND. E aqui no caso tem duas entradas, né? O true e o desliga, que um é estado e o outro não. Então, dependendo aí das combinações, eles vão acionar ou não o motor e assim vai, pessoal. Beleza? Continuando aqui, temos aí, pessoal, também o sequenciamento gráfico de funções. Também outra linguagem aí gráfica. Vimos aí, pessoal, as linguagens gráficas. O ladder, diagrama de blocos e agora o sequenciamento gráfico de funções. Ou SFC, né? O SFC, que no caso está em inglês, pessoal, desculpem. Deixa eu colocar aqui rapidamente só para não confundir vocês quando vocês verem essas siglas. Lembrando que da mesma forma que nós vimos lá no Arduino e linguagem C, né? Assim, a linguagem mãe aí é o inglês, então não tem pra onde escapar, né? Vocês têm que começar a se habituar aí com o inglês. Deixa eu colocar aqui. Sequential function chart e a sigla, né? FSC. E a sigla em português é sequenciamento gráfico de funções, SGF. Então, o SFC, que é o em inglês, né, Sequential Function Chart, que é o sequenciamento gráfico de funções, é uma linguagem gráfica que permite a descrição de ações
ações sequenciais, paralelas e alternativas existentes numa aplicação de controle. Esse sequenciamento gráfico ele fornece os meios para estruturar uma unidade de organização de um programa num conjunto de etapas separadas por transições. Que, no caso, a cada etapa dessas transições está associada a um conjunto de ações. Por isso que cada transição está associada a uma ação e cada transição está associada a uma receptividade, né, que terá de ser satisfeita para que a transição ocorra. E assim o sistema evolua para a etapa seguinte. No caso, deve ter uma junção aí de resultados para poder a sequência continuar. Aqui temos um exemplo de um sequenciamento gráfico de funções. Temos aqui, pessoal, o estado pronto, que aqui vocês podem ver que é o início, né? O quadrado aqui o retângulo é até diferente dos demais, ó. É semelhante lá a um diagrama de estados e a um fluxograma lá do Visual G, que também pode ser aplicado em outras linguagens para você se localizar. E no caso, ó, ele ficou pronto e juntamente com ele aqui tem uma transição, ligar, que recebe 1. Enche, aí outra transição, cheio, e recebe 1. E aqui as demais transições, pessoal. Isso daqui provavelmente é uma... verifica que aqui tem as transições normais, né? Tem as transições paralelas. E aqui no final. Isso aqui parece ser uma planta, né? Um processo químico, né? Vocês verifiquem aí que tem agitar, drenar, aquece, verifica pH. Tem um monitor aqui para ficar controlando, né, o que está acontecendo. E verifique também, ó, se temperatura maior que 200 ou pH maior que 5.5, então falha, recebe true, e alarme recebe reação instável. Então verifiquem que essas estruturas aqui vão nos perseguir para sempre. Isso é bom porque a gente já sabe. E inclusive aqui, ó, tem vários outros recursos, ó. O OR, tem aqui operadores relacionais, né? Além dos operadores relacionais, operadores lógicos, tem as atribuições aqui. Então, relembrem aí na cabeça de vocês, né? Abram a maleta, recuperem aí os seus conceitos, né? É importante você sempre estar vendo isso. E só que, como eu falei, né? Cada linguagem vai ter a sua própria sintaxe, né? Sintaxe é a forma de escrever, mas a lógica vai ser sempre a mesma. Verifiquem aqui, ó. Vai ter uma comparação, vai verificar os valores, vai verificar essas duas situações aqui e lembrem lá que se um for 0 e outro for 1, ele vai ser true, né? Lembrem lá que das nossas tabelas, né, que nós veremos aqui em breve de novo, porque faz parte também desses assuntos, né, são lógicas com relé. Lembrem lá que do nosso quadro V ou V, né, vai ser V, V ou F vai ser V, F ou V vai ser V, F ou F vai ser F. Então lembre aqui que só interpretando rapidamente esse trecho de código, né? Temos aqui, se temperatura for maior que 200, se isso aqui for verdadeiro e isso daqui for falso, ele vai entrar nesse trecho de código. Se nenhum dos dois se os dois forem falsos, ou seja, vai ser falso, ele não vai entrar aqui e vai direto para o senão, né? Falha falsa, alarme nenhum. Então, é basicamente isso. E é bom praticar para nós não esquecermos, né? Bom, continuando. Nessa situação aqui, pessoal, temos, ó, vimos aí as 5, né?
as 5 formas de programar o CLP, das quais 2 eram textuais. Vocês lembram quais eram as textuais? Eram as listas de instruções, né? E texto estruturado. Essas são as 2 textuais. E as outras 3, lembram? As outras 3 eram diagrama de blocos, o ladder e essa última, sequenciamento gráfico, né? Sequenciamento gráfico de... Deixa eu ver, nem eu lembro. Sequenciamento gráfico de funções, né, pessoal? Então, vimos aí essas 5 formas de programar o CLP. Só que, como eu falei, a gente tem que verificar qual é a melhor forma, né? Qual é a melhor ferramenta para nós fazermos corretamente a programação e não cometer erros, né? Fazer uma comparação, né? A gente não é bom te usar muitos recursos para pouca coisa. Aqui no caso, no comparativo, um paralelo eu não vou matar uma mosca com uma arma de elefante, né? Pode ser caro e pode ser desperdício também, então é importante que nós saibamos, né? Logicamente que dependendo da ferramenta é mais fácil, né, de treinar logo de início, mas no ambiente fabril aí depende de várias coisas. Então, temos aqui essa situação, né? Um item fundamental para a utilização de um controlador lógico programável é a seleção da linguagem a ser utilizada, a qual depende de diversos fatores. Entre eles, temos aqui a disponibilidade de linguagem do CLP, que no caso, se lá na fábrica tiver um CLP que só aceite linguagens de instruções, né? A gente vai ter que dar um jeito de fazer isso daí, né? Outra coisa, grau de conhecimento do programador é muito importante, né? É bom que vocês saibam um pouco de tudo, tenham uma noção. Se bem que todas essas 5 elas estão linkadas, pessoal. Então, só depende da forma como será feito mesmo. E a maioria elas saem, né? Tem origem aí do texto estruturado. O terceiro ponto, né? Solução a ser implementada, né? Depende do que você quer fazer, né? Acionar uma esteira diferente de controlar uma planta química, né? Tem muitas variáveis aí e, além disso, há o risco aí de explosão, há o risco de contaminação e entre outras coisas. Quarto ponto, nível de descrição do problema, né? Dependendo do que você tem que fazer, você tem que ter aí esse nível de descrição bem feito, que é basicamente a análise, né, do problema, do que você tem que fazer. Então, dependendo do que você tem em mãos, você vai utilizar a linguagem B, A ou B, né? Então, o quinto ponto, estrutura do sistema de controle, né? Que tem a ver aí justamente com a complexidade também, né? E, entre outras coisas, talvez a infraestrutura da fábrica para poder fazer isso. E temos aqui um exemplo, né? Esse exemplo aqui, a implementação da equação lógica L recebe A barrado vezes B em 4 linguagens diferentes. Aqui em cima temos a linguagem de instruções, que são aquelas comandos, né, em lista e são sequenciais, ou seja, esse aqui é o primeiro comando, o segundo, o terceiro. E aqui no caso, pessoal, lembrem lá que o LD é carregar, né? E no caso o N aqui é negação, não carregar o A. E aqui no caso AND, B. E o store é armazenar, né? O L. Na segunda linguagem aqui, pessoal, na verdade só tem 4, né? É isso mesmo? Provavelmente, né? A quinta seria a quinta seria a de sequência, a sequencial, né? Mas como era pouca coisa, né? Pouca programação, não fazia sentido fazer esse trecho de código aqui numa ferramenta tão poderosa que é a sequenciamento gráfico de funções, né?
Diagrama de blocos funcionais, vimos também, né? Verifique que é semelhante ao eletrônica digital. Texto estruturado, tranquilo, né? L recebe NOT A, AND B. Linguagem ladder, no caso aqui, o A fechado, no caso o A é um relé fechado, B aberto, e aqui temos o C, o L, que também é uma é uma entrada diferente. E vou ser sincero com vocês, eu não sei o que é isso aqui ainda, beleza? Mas é basicamente isso, pessoal. E eu acredito que por hoje é, é só, foi bastante coisa também que vocês têm que aprender. E em breve eu vou liberar aí o testezinho para vocês. E se preparem que vai ter uma lista de exercícios aí para o final de semana. Beleza? Valeu!